Olá, pessoal! Estamos de volta com o nosso PEP, mas hoje por meio de palestras, o nosso Palestra PEP, o ciclo de palestras do Palestra Esporte Podcast. Nossa proposta é esclarecer alguns conceitos que nós abordamos durante as temporadas do PEP, o Palestra Esporte Podcast. Hoje trazemos um tema que a gente tem falado em vários dos nossos episódios: a participação popular e o controle social de políticas públicas. É um tema muito importante e muito caro para a nossa proposta de desenvolvimento, comportamento e cidadania. Enfim, quando a gente fala em promoção da cidadania, nós temos que entender qual que é o nosso papel na sociedade. E a proposta que nós temos com o nosso Palestra Esporte Podcast é justamente aprimorar, nos desenvolver e a cada dia ser melhor. Essa é a tônica que a gente tem dado para os nossos episódios do podcast e dessa mesma forma a gente vai fazer aqui no canal do YouTube com essas palestras para facilitar um pouco a compreensão da nossa proposta de trabalho, da nossa proposta de conteúdo de uma forma geral. Quando eu falo que eu sou uma pessoa ligada ao setor esportivo, eu venho da minha origem do setor esportivo e o Palestra Esporte Podcast é inspirado justamente nessas experiências, é o tanto que o esporte ajudou na construção do meu caráter, na construção da pessoa que eu sou hoje, E me ajudou a exercer a cidadania. E dentre essas experiências, eu tenho uma série de participação em conselhos municipais. Eu sou funcionário público, meu nome é Luiz Villani, e vou acompanhar vocês nessa palestra hoje aqui. Durante a minha trajetória no esporte, eu tive a oportunidade de exercer funções públicas, de conselheiro municipal, representando, na realidade, o governo, mas em todas elas convivendo com pessoas da sociedade civil de diferentes frentes. Eu fui conselheiro dos direitos da criança e do adolescente, dos direitos da pessoa com deficiência, de políticas sobre drogas, conselheiro também de esportes, de segurança alimentar e hoje sou conselheiro da pessoa idosa. Então, são diversos segmentos e, ao conviver nos conselhos, ter a oportunidade de conviver com distintas representatividades de organizações sociais, de representantes da sociedade civil, inclusive usuários dos serviços públicos da prefeitura, tudo isso favoreceu a compreender melhor o universo da política pública como um todo. Hoje eu exerço um cargo comissionado, eu estou numa função de gestão pública, e isso tudo tem muito a ver com essa experiência. Mas então vamos entender um pouco melhor sobre o que é o controle social, a participação popular e a importância disso tudo. Então, abrindo aí as nossas cortinas, a gente tem que entender o contexto do que a gente fala. Nós estamos num país com uma alta carga tributária que pesa sobre todos nós e que é palco, inclusive, de tema, de propostas de reformas no Congresso Nacional. Todos nós sabemos, estamos acompanhando da necessidade da gente compreender melhor o que significa as nossas contribuições em termos de retorno dos nossos direitos, das políticas e dos serviços que são prestados para todos os cidadãos. Então, essa é uma das grandes questões. Nós temos um país com uma alta taxa de imposto e o que esse imposto traduz em termos de política e de direitos para nós cidadãos. E ao mesmo tempo que nós temos todo esse processo de uma carga tributária muito alta, nós temos um amplo processo de corrupção. Mas a corrupção é algo que eu gosto muito de falar sobre isso, porque a corrupção ela é muito atrelada, de uma forma geral, no senso comum, simplesmente aos políticos. Mas a gente deveria fazer também um retrato da sociedade, compreender melhor que a corrupção ela está em todas as sociedades, ela está em praticamente todos os países, a gente tem um certo nível de corrupção. Alguns muito menores, outros muito maiores, que é o caso que a gente vive hoje, infelizmente, no nosso contexto no Brasil. Mas toda a indignação que se dá por meio da corrupção deve também ser refletida nas nossas ações. O que representa, o que nós representamos enquanto sociedade para reproduzir esse nível de corrupção. Quando eu falo isso, é porque os políticos são os nossos representantes, mas eles são um retrato também de quem nós somos, porque eles
além de ser político, antes de ser políticos, também são cidadãos, também faz parte da nossa sociedade. E muitas vezes a oportunidade de ter a condição de se corromper por um recurso maior, quando estava envolvendo com essas possibilidades no meio da política pública, faz parte de algo que se reproduz a partir de pequenas ações que eu costumo dizer, que eu costumo citar, como, por exemplo, a compra no dia a dia de qualquer cidadão de um produto pirata, um produto que não recolhe imposto, um produto que alimenta algo irregular, né? A contravenção. Então, nós temos pequenas atitudes que colaboram com a corrupção. E aí, o que nós podemos fazer e o que nós devemos fazer é buscar diminuir esses índices de corrupção. Essa é a principal função que a gente tem de controlar os gastos públicos, de controlar o político, né? Quando eu falo sobre isso está diretamente associado ao quanto que se arrecada no país. Quanto de oportunidade que nós damos na política pública, em termos de recursos que se movimenta, né, para que sejam desviados. E a partir daí nós precisamos entender o que isso significa. Nós precisamos entender quantitativos. Nós precisamos entender que muitas vezes nós mexemos com um pouco desse recurso, mas que a grande quantidade desse recurso ela está num nível superior e que no Brasil ela está mais atrelada ao nível federal. Mas, como eu disse, a corrupção é sistêmica. Ela envolve todos os municípios, os estados, ela envolve todos nós, cidadãos. Nós temos que nos policiar para não nos corromper e temos que desenvolver uma cultura de combate à corrupção, uma cultura de mudança de atitude nossa, de transformação social, algo que transforme todos nós. Nos transformando, nós vamos transformar os políticos, que são os nossos representantes, inclusive os nossos futuros representantes, porque a cada ano nós temos mais candidatos em cada eleição. E aí, uma questão importante é quanto e como se gasta o dinheiro público. Nós sabemos, nós acompanhamos, porque geralmente, eu vou citar um exemplo muito prático, a Copa do Mundo. Nós ficamos sabendo quanto custava cada estádio e nos assustamos com esse custo, né? O que representa isso. Eu não estou entrando aqui em termos de avaliação de resultados, tá? Se os estádios valeram a pena de se fazer ou não. Críticas sobre isso eu já faço no próprio podcast. Mas a ideia aqui é a gente entender qual o custo disso. Isso realmente é um custo com um impacto muito alto para o país, porque em termos de valores, quando se fala o valor de uma reforma ou da construção do estádio, a gente assusta. Mas, ao mesmo tempo, quando se fala do quanto que envolve o futebol, quanto que o futebol produz de recursos, né? O quanto vale o passe de um jogador de futebol, de um grande craque, isso em longo prazo até pode se pagar, mas pode ter retorno específico de entrada de recurso, mas não especificamente recurso público, né? Então nós temos que compreender o retorno, o que se gasta de dinheiro público e para onde vai esse recurso, em que ele vai trazer de retorno. Ele vai fomentar impostos e vai fomentar transações que vão retornar com esse recurso? Ele vai prestar um serviço que é essencial ao cidadão? Tudo isso nós temos que questionar quando a gente fala sobre isso. Mas para isso é preciso acompanhar, é preciso estar atento e compreender. E por incrível que pareça, nós temos instrumentos de acompanhamento. Claro que aqui a gente não consegue pegar todos os processos de corrupção, mas a gente consegue entender como que é gasto a maior parte da parcela do país. Nós temos portais de transparência e temos, além do portal de transparência, a lei de acesso à informação, onde todos os cidadãos podem cobrar informações, podem solicitar por escrito, inclusive, e obter por escrito essas informações. Então, nós temos hoje mecanismos de combate de corrupção em todas as instâncias de governo, ainda não são suficientes,
porque ainda são pouco apropriadas pelo cidadão, cobradas, acompanhadas, porque aí a gente diminui a margem. Se nós temos mais observadores, mais pessoas acompanhando, a gente diminui a margem dos diversos processos que podem favorecer a corrupção. E, para isso, nós precisamos, então, acompanhar o planejamento de governo. Esse planejamento ele inicia na própria campanha de um candidato. Qual que é a proposta desse candidato? Nós sabemos especificamente quais são as bandeiras que ele está defendendo, o que isso significa e representa para a gente, o que isso interfere na vida do cidadão, ou a gente simplesmente escuta algo e determinada promessa e acredita que aquilo é possível de se fazer. Se nós não sabemos como que é gasto o nosso dinheiro e nem o volume que custa cada serviço, a gente pode acreditar em tudo. Mas se a gente tem noção sobre isso, determinadas propostas são incompatíveis. E isso é importantíssimo da gente saber, da gente discernir, para não nos deixar enganar, para não sermos manipulados nesse processo. Muitas vezes a gente fala de um quantitativo que a gente acha que é enorme para aplicação na saúde, e quando a gente vai ver qual é o volume do orçamento da saúde, a gente vê que determinados gastos, que parece ser muito, é irrisório dentro do universo dos recursos para a saúde. E, obviamente, nós não temos parâmetros porque nós não acompanhamos o dia a dia desses recursos. Para a gente falar em milhões, já é dinheiro demais, não é isso? Né? Quando a gente fala bilhão e trilhão, aí a gente não tem nem dimensão do que isso significa. Mas se a gente acompanha e monitora as políticas públicas, a gente passa a ter uma noção melhor sobre esses valores e passa a compreender melhor o que significam essas propostas. E a partir daí, a gente pode então ter um acompanhamento do que é o planejamento do governo, se ele é compatível com a proposta que ele apresentou na campanha, né? Esse governo foi eleito, sendo ou não eleito por nós. E essa é uma questão muito importante, porque os próprios políticos e a grande campanha que se faz em termos da ação cidadã, né, é o voto. Será que o voto é mesmo a solução da cidadania? Eu não tenho dúvidas que o voto é importante, mas eu também entendo que o voto muitas vezes é manipulado. O voto pode ser facilmente manipulado hoje, principalmente por mídias sociais, por espaços que a gente tem, por fake news. A gente tem uma série de deturpação dos valores do voto. Mas eu entendo que o exercício da cidadania, ele passa por outros processos. Um deles é acompanhar os nossos representantes. É fazer o controle dele. É participar das instâncias de controle social. Quando eu falo de participação popular, é estar, sim, unido a grupos específicos. Isso não precisa ser partido político, pode ser grupos de pessoas que têm um interesse comum, né? Não precisa ser uma organização social, não precisa ter CNPJ para isso. São pessoas comuns, cidadãos que se unem em busca de uma causa, e a gente tem vários movimentos sociais, coletivos de pessoas que hoje lutam nesse sentido. Mas compreender, discutir, dialogar com essas pessoas que têm interesses comuns é uma forma de se fazer representar, de acompanhar e de controlar o que os nossos representantes fazem. Por quê? Se nós apoiamos um candidato, esse candidato ele é eleito, eu tenho que acompanhar, então, o processo a partir da sua eleição, que é o mandato dele. Se ele está fazendo, se ele está sendo coerente com as propostas que me convenceu. Geralmente, a gente vota e não acompanha o que é feito, que tipo de projeto que essa pessoa apresenta, no caso legislativo, que tipo de ação, que tipo de política ele desenvolve, no caso de um prefeito, governador, presidente. Isso é compatível com o que nós fizemos? Eu sempre ressalto, política não é futebol. A gente deve discutir política, sim, né? Dizem que não pode discutir política e futebol. Eu acredito que é mais do que necessário discutir política e futebol. No futebol a gente entra mais para o lado da irreverência, das brincadeiras, das provocações. Na política, nós temos que ter
e diferenciar o que significa a nossa torcida. Independente do meu candidato ter sido eleito ou não, o representante eleito é o meu representante, queira eu ou não. Ele é a instância de representação, seja no legislativo, seja no executivo. Então pode ser um vereador, um deputado, um senador, ou pode ser o presidente, o governador ou o nosso prefeito. Eu posso não ter votado nessa pessoa, mas hoje ele representa a sociedade daquele sistema que eu faço parte, seja ele em nível estadual, seja ele em nível municipal, seja ele em nível federal. E conhecer e acompanhar, então, é dever. Criticar, cobrar, tudo isso é dever. Mas o mais importante é monitorar, é acompanhar de fato o que acontece nesse sistema. E para isso, gente, eu volto aqui à questão do voto. A nossa participação cidadã se resume apenas nesse ato de votar. Essa é a pergunta que eu faço. Eu entendo que não. Eu entendo que o ato de votar é fundamental, mas ele é o início do processo eleitoral. A partir do momento que eu voto, inicia o momento de monitoramento, o momento de acompanhamento, de policiamento desse nosso candidato, ou, se não for o nosso candidato eleito, dessa pessoa que está nos representando. Eu tenho obrigação de acompanhar, de monitorar, de compreender o que ele está fazendo, se realmente ele não me representa em termos dos ideais que eu acredito, né, das propostas que eu acreditava, mas que muitas vezes também ele pode surpreender e tratar determinados assuntos que a gente não imaginava, né, e que vêm ao nosso interesse também. Então nós precisamos ter o discernimento, mas a gente precisa acompanhar, seja por críticas, seja por elogios, seja por surpresas que nós podemos ter com um determinado representante nosso. Mas acompanhar, dialogar, isso sempre é importante. Mas, acima de tudo, isso deve ser feito com respeito. A gente deve compreender a diferença de opinião, a diferença ideológica, a gente deve compreender o lado do outro. O PEP trabalha justamente com uma proposta de inclusão social. Para incluir, eu tenho que compreender a diferença. Eu tenho que ter empatia, inclusive naquilo que eu acho absurdo numa diferença cultural de uma ideologia para outra. Mas eu tenho que ter, acima de tudo, então, o respeito. E isso nós temos perdido no nosso debate político. Nós precisamos nos policiar também para ter uma atitude respeitosa com todos os nossos colaboradores, com os nossos amigos, familiares, inclusive. A gente tem que saber, tem que apertar em determinado momento, mas tem que respeitar a opinião e brincar, inclusive, ser um pouco mais leve, como a gente sempre foi no tratamento da política, de também levar no lado do humor. Porque o humor deixa a coisa mais leve e ela pode e deve, inclusive, fazer a crítica e assimilar essa crítica de uma forma mais bem-humorada mesmo, né? De uma forma mais leve. Isso é muito importante. E aí a gente chega à nossa Constituição. A participação popular e o controle social, ele está previsto na Constituição. A Constituição prevê que a população deve controlar. Nós temos alguns mecanismos, eu vou colocar aqui em destaque, nós temos alguns mecanismos para isso, né? Então a nossa Constituição, ela é a base. A Constituição, o artigo 31, eu vou falar aqui de um artigo que traduz mais o nosso nível mais baixo, aqui onde a gente está, né? Que é o município, o nosso território, onde a gente mora, onde a gente reside, está mais próximo para a gente entender isso. O artigo 31 fala que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. O que é isso? O controle externo são órgãos independentes. Nós temos o Poder Executivo, que seria a Prefeitura, e o Poder Legislativo, que é, na realidade, a Câmara Municipal. O Legislativo, ele fiscaliza. Ele não faz parte do Executivo, né? Ele é independente.
E essa fiscalização é fundamental. Então nós temos que respeitar, acompanhar os nossos vereadores, cobrar dos nossos vereadores a fiscalização. Porque é muito fácil nesse sistema também ter cooptação. O prefeito chamar essas pessoas e fazer determinados acordos que são incompatíveis com a promessa de campanha daquele vereador. Se você conhece o seu representante, se você acompanha a proposta dos representantes, e aqui eu não estou falando só de quem você votou, mais uma vez eu falo que todos estão nos representando lá. Nós temos que acompanhar todos. Eu, por exemplo, acompanho, sigo inclusive vereadores da base que eu voto, da ideologia que eu voto, mas acompanho também a oposição. Eu acompanho, eu vejo as ações, às vezes me surpreendo com determinadas ações ou propostas que são extremamente compatíveis com o que eu proponho, né? Então, a gente tem que ter, acima de tudo, responsabilidade. Responsabilidade e respeito. Essas duas palavras são muito importantes ao se cobrar a política. Não é cobrar, não é criticar por criticar, porque eu penso diferente na maioria das propostas dessas pessoas, mas é entender que muitas vezes a gente pode dialogar, a gente pode trabalhar também juntos, mesmo com a oposição, né? Isso acontece no nosso dia a dia, nas nossas ações, na nossa família, na nossa comunidade. A gente diverge das pessoas, mas muitas vezes a gente está junto com essas pessoas. E muitas vezes de quem a gente menos espera, a gente tem uma mão estendida para nos apoiar em determinado momento. Então isso é muito importante para a gente compreender o nosso desenvolvimento. E as contas do município, agora a gente falando especificamente sobre o nosso próprio controle. As contas dos municípios, no parágrafo 3º desse artigo, elas ficarão durante 60 dias anualmente, são 2 meses que a gente tem à disposição para qualquer contribuinte, qualquer cidadão, para que ele possa examinar, que ele possa apreciar, questionar, inclusive, a legitimidade nos termos da lei. Então, isso é fundamental. Existe certa transparência. Nós que não buscamos os nossos direitos, nós que não reivindicamos o controle disso. Inclusive, no caso do município, o prefeito, ele presta conta a câmaras em reuniões públicas, onde nós podemos participar, né? Geralmente, ou vai o próprio prefeito, ou vai um representante, um secretário, ou um funcionário indicado por ele, para fazer essa prestação de contas. E nós temos a oportunidade de acompanhar, de compreender como que se processa. E eu, como funcionário público, muitas vezes, quando a minha secretaria tem algum tema que eu domine e que está na prestação de contas, que foi solicitado pela própria Câmara, a gente vai como apoio, que se precisar de um esclarecimento mais pontual, a gente fica lá. E me surpreende muito a participação desses coletivos, da sociedade civil, de pessoas que estão presentes, de cidadão comum, né, de pessoas da comunidade, pessoas simples, mas que sabem muito mais de política do que várias pessoas que estudaram, que estudam, né, que são pesquisadores, doutores, mestres, mas que não exerce essa função de acompanhar de perto, não exerce essa função como líderes comunitários o fazem. Então a gente tem que ter muito respeito às diferenças das pessoas, independente da sua formação, mas principalmente pelo exercício da cidadania, sobre como essa pessoa se comporta, como que essa pessoa se desenvolve, como que ela aprende por meios informais. Aprende também na prática, vendo como que é a política, acompanhando, monitorando, escutando os questionamentos. E eu tenho dezenas, são centenas, milhares talvez de pessoas que eu já vi desenvolvendo nesse processo e como é importante. Pessoas extremamente simples, que hoje são grandes professores para mim, que têm um mestrado, que têm uma vida acadêmica, mas que aprendo com essas pessoas, e é muito importante a gente reconhecer isso. Então, nós temos, por outro lado, ainda sobre o controle social, o artigo 193, né, ele diz que a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e as justiças sociais.
Parágrafo único. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurada na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas. A Constituição prevê, então, o controle social. Controle social, o nosso controle, o exercício, o acompanhamento das políticas está previsto na nossa Constituição. Eu tenho hoje uma grande preocupação de ver questionamentos sobre a nossa Constituição. Óbvio, gente, é claro que toda legislação ela precisa ser aprimorada, ela precisa ser contextualizada de tempos em tempos com a nova ordem social. Né? Alguns artigos são pétreos, né? Eles são imutáveis em função dele ser uma base, ele ter uma base ética, uma base estrutural. Mas outros precisam ser alterados. Agora, o que a gente não pode é banalizar a nossa Constituição. Nós temos uma Constituição que é considerada uma Constituição cidadã. Ela vem sendo alterada, vem sendo emendada, é um processo natural. Mas a transformação da base dela, da estrutura de defesa de direitos sociais, para uma estrutura que passa a defender interesses específicos e não da sociedade como um todo, isso é muito preocupante. E nós temos feito isso aos poucos, com um discurso em dado momento do nosso contexto histórico, né, de um momento onde a população ela ficou na maior dúvida sobre todos os processos que nós temos que envolvem a corrupção, que envolve a forma como que isso é investigado, que envolve todo o processo político no nosso país, da nossa estrutura, questionando determinadas pessoas específicas ou ideologias específicas, sem entender que isso sempre se conviveu em todo o mundo e se convive essas diferenças, que não é uma ou outra que está associada à corrupção, e aí ao se aproveitar e tentar jogar isso para uma ou para outra, isso acontece de ambos os lados em determinados momentos da história. A esquerda joga para a direita a carga de corrupção ou a direita joga para a esquerda. Mas nós não podemos ser enganados de que é assim que se processa. A corrupção, como eu disse, é sistêmica e cabe a nós mudar nossa atitude e acompanhar de fato o que acontece nas políticas públicas. E aí nós temos uma base sobre isso. Nós temos uma base legal de princípios da administração pública que todo mundo deveria conhecer, e principalmente o servidor público. Né? Eu trago aqui esse esclarecimento a partir da Advocacia Geral da União. Eles têm um canal, a AGU, né? Tem um canal no YouTube. Quem quiser compreender melhor, tem os vários, são advogados, são pessoas da área específica da AGU que apresentam todos esses conceitos. E eu achei muito legal, são vários vídeos mesmo, alguns até sobre o mesmo tema. E um deles é sobre essa base dos 5 princípios que eles chamam de LIMP. E por quê? São os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Quando a gente pega todos esses princípios e a gente vai montando, então, a palavra LIMP, né? É a primeira letra de cada um formando a palavra LIMP. É preciso limpar a nossa pauta, a nossa política pública, a forma como ela está sendo desenvolvida hoje. Nós precisamos limpar tudo isso. E não cabe a uma pessoa. A gente não pode ser ingênuo a ponto de imaginar que um candidato específico, uma pessoa transforma esse país, porque é um grande sistema que começa pelas nossas atitudes enquanto cidadãos. Ela não é só dos políticos. E aí esses discursos anticorrupção tão inflamados, como se essa pessoa não estivesse envolvida nesse sistema, e praticamente candidatos, principalmente quando a gente chega em nível de deputados, senadores e presidentes, esses candidatos e governadores são candidatos geralmente mais experientes, há exceções, mas geralmente são candidatos mais experientes, são pessoas que conviveram nesse meio, sabem como se processa esse meio e não fez absolutamente nada para transformar esse meio. Ela conviveu dentro desse meio. E aí nós temos que fazer uma avaliação não especificamente de discursos,
mas de acompanhamento, de monitoramento, de histórico de cada cidadão, de cada candidato, de cada político. Se nós acompanhamos essa pessoa, nós sabemos abertamente do que ela é capaz ou não. E muitas vezes a gente tem votado no escuro. Isso é muito importante de se dizer. E aí a gente entra então no princípio da legalidade. Ele difere a forma como é conduzida a lei. Ao agente público, o agente público só pode fazer o que a lei permite. Ele trabalha com diversos freios, que são os limites da lei. Né? Às vezes um cidadão cobra um serviço, mas ele não pode fazer além do que está previsto ali, porque ele está passivo de punição que está prevista em lei. Já o cidadão ele pode fazer absolutamente tudo o que a lei não o proíbe. É diferente eu estar pautado na lei, né, do que eu estar com a liberdade do processo de só não fazer o que não é proibido. Né? Eu tenho que estar observando o tempo inteiro a lei. O outro, ele pode fazer, desde que não seja proibido. Então, essa é uma diferença muito grande que a gente tem ao se pautar. Geralmente, o cidadão não conhece a lei a fundo a ponto de solicitar um serviço e, às vezes, até pede determinadas questões que são irregulares. Ao agente público, ele tem que esclarecer. Olha, infelizmente a lei estabelece isso, isso e isso. Aí o cidadão vai entender que ele não pode fazer aquilo porque a lei proíbe. Né? Mas ele não precisa se balizar na lei o tempo inteiro, como o agente público. O segundo princípio, ele inclusive tem algumas questões que a gente pode até fazer a interação do primeiro com o segundo, a legalidade com a impessoalidade. O princípio da impessoalidade, aqui eu vou destacar de uma outra forma para facilitar também a compreensão. Ele estabelece que as soluções administrativas devem atender a todos e não uma única pessoa ou a interesses pessoais. E aí eu trago aqui o exemplo do nepotismo, né? Isso é algo muito importante porque tem se repetido na política em diversos estados, municípios e na própria esfera federal. Né? As pessoas buscam intervir na política para favorecer determinados grupos, quando não a própria família, que é o caso do nepotismo. Cargo público não é um negócio de família. Isso é muito importante da gente salientar. Não é um negócio de família. Nós optamos para não ser uma monarquia, onde a gente tem aí o repasse do poder de forma hereditária de pai para filho, pela linha consanguínea, né? Nós não estamos numa monarquia, nós estamos numa democracia onde nós elegemos as pessoas e queremos a impessoalidade. Queremos que essa pessoa atue de forma aos interesses, proporcionar aos interesses públicos, não os interesses da sua própria família. Isso é muito importante e a gente tem que defender esse princípio acima de tudo. E uma das questões importantes que também vem sendo deturpado, talvez até em função de estratégias de facilitar o acesso de pessoas indicadas, de cabos eleitorais, de apoiadores, é concurso público. Concurso público é uma forma objetiva de você estabelecer um princípio que vários políticos defendem no discurso, que é o da meritocracia. É uma pessoa que estudou, né, que se dedicou a isso e que tem capacidade para exercer esse cargo, manifesta de forma objetivamente numa prova. Né? Então, nós temos que cobrar do setor público. E aí nós vamos entender melhor o que cobrar quando a gente falar sobre outros processos aqui. Mas que é importante essa impessoalidade, ela é indispensável. O princípio da moralidade. O princípio da moralidade diz que, né, nós temos nas decisões administrativas, deixa eu colocar em destaque novamente aqui para vocês, não basta seguir a lei, embora tem que seguir a lei, mas deve seguir também a ética.
Existem processos onde uma determinada situação ela pode ser inclusive legal. E a gente fala, eu estou agindo de acordo com a lei. Sim, é o princípio básico que a gente acabou de falar, né? Da legalidade. Eu estou agindo de acordo com o princípio da legalidade. Mas mesmo permitido, aquilo é antiético, aquilo é imoral. E se for imoral, a gente tem um princípio da moralidade. Então a gente entra em confronto com o princípio da legalidade. Em determinadas situações, nós temos que trabalhar com o que é legal, mas também com o que é moral. É legalidade mais moralidade. Não basta apenas ser legal. Nós também temos que discernir valores éticos e precisamos cada vez mais para evitar os problemas que nós temos, inclusive esse que tem sido utilizado como pauta política, que é o combate à corrupção. O princípio da publicidade, que também é muito importante nesse processo, que os atos administrativos devem ser públicos. Deixa eu tirar aqui, senão eu atrapalho a visão. A regra deve ser, então, a transparência. A regra é a transparência. O sigilo deve ser tratado como exceção. Isso é muito importante da gente destacar. O sigilo é exceção. Talvez atos de segurança nacional, mas os demais atos públicos devem ser públicos. É isso que mostra de fato se aquele candidato, se aquele político está em conformidade com as propostas que ele apresentou na sua campanha ou se ele está enganando a população, né? Então nós precisamos cada vez mais lutar por essa questão. E por último, o princípio da eficiência. E o princípio da eficiência ele diz que a administração pública deve atingir resultados. A gestão pública busca, então, resultados. Não interessa para a gente uma política simplesmente sendo feita para prestar conta de que ela está sendo feita. Nós queremos qualidade. Resultado não é apenas número, é qualidade. E para isso nós precisamos ter indicadores, nós precisamos monitorar, nós precisamos de exercer uma participação popular, fazer o controle social e acompanhar de fato se isso aqui está ou não atendendo ao que foi proposto. Para isso, gente, nós temos algumas formas de controle da administração pública prevista em lei. Nós temos tanto o controle institucional quanto o controle social. Do ponto de vista institucional, nós temos então, deixa eu novamente aumentar aqui para vocês, nós temos o controle interno, e aqui eu volto a citar um exemplo do município. Aqui um caso, inclusive, de Belo Horizonte, como que está estruturado o controle interno. Nós temos uma Controladoria Geral do município que exerce papéis de auditoria, correição, ouvidoria, transparência e prevenção da corrupção. Todos esses papéis aqui envolvem, e aqui eu destaco a correição, porque um agente público, um funcionário público que desviou da sua função, ele pode ser e deve ser, né, denunciado, e a partir dessa denúncia deve-se abrir um processo administrativo e verificar se de fato ele agiu de forma incorreta. E de acordo com as sanções previstas em lei, ele pode inclusive ser exonerado. Então, quando a gente fala que um funcionário público é muito tranquilo porque ele tem estabilidade, essa estabilidade é uma estabilidade básica, é uma estabilidade de direito para que a gente não tenha substituições de funcionário para tentar evitar aquele princípio da impessoalidade, né? Não colocar pessoas sempre substituindo ali porque mudou a gestão. Independente se essa pessoa tem uma ideologia, se ela é filiada a partido político, ela tem o direito de ser filiada a partido político, dentro do cargo dela ela tem que exercer as funções de acordo com os critérios básicos, de acordo com as suas atribuições do cargo, e ela tem que exercer isso de forma legal e ética. Então, se ela não está exercendo, ela pode ser exonerada. Ela deve-se abrir um processo administrativo, e isso não acontece porque as pessoas têm acobertado esse sistema. E isso nós temos que
acompanhar, fazer as denúncias quando necessário, porque não podemos aceitar isso. E aí, ao invés da gente cobrar e falar que o errado é fazer concurso público, a gente deveria primeiro primar pela impessoalidade, pelo concurso público, mas acompanhar esses funcionários, de fato, acompanhar a política, exercer o controle, e quando nós, que aí eu me coloco como funcionário público, se nós estivermos exercendo um papel de forma inadequada, nós temos que ser investigados e corremos o risco, inclusive, de ser exonerados do cargo. O controle externo, e aí ele é feito pelo Poder Judiciário, pelo Legislativo, pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, né? Então são as instâncias de controle institucional interno e externo. Do outro lado, nós temos então o controle social, que pode ser de iniciativa do ente público, são os conselhos, audiências públicas, conferências, fóruns e observatórios, eu vou explicar isso daqui a pouco, como ele pode ser também de iniciativa da própria sociedade. E aí nós temos as manifestações, as redes sociais e os grupos organizados de controle social. Existem outras formas de controle, mas eu coloquei algumas aqui só para a gente destacar a importância do controle social. Diante disso, o controle ele tem uma natureza. Eu posso fazer o chamado COFOP, o controle a partir da parte contábil, né, que seria o C ali do COFOP, do O do orçamento, do F que é o financeiro, do outro O que é o operacional e do patrimonial. Aqui, gente, é muito difícil um cidadão dominar todos esses aspectos. O que nós temos que ter uma ideia. Eu não sou da área contábil, embora já até já cheguei a fazer uma opção para iniciar um curso, até fui aprovado para iniciar um curso de contabilidade, mas acabei não fazendo. Mas a minha intenção ao compreender melhor a contabilidade é justamente compreender melhor o sistema de controle da prefeitura, das prefeituras, né? Do setor público hoje é o meu maior interesse, é entender como que a gente trabalha com o nosso patrimônio, com o nosso sistema financeiro, como que a gente opera de fato toda a arrecadação, todo o sistema de arrecadação de impostos e a conversão disso em ações políticas e serviços para a sociedade. Como que isso acontece, né? Isso fica no nível de auditoria em termos municipais, mas é preciso a gente ter uma ideia. Eu não preciso ser um especialista diretamente nessa área. Nós, enquanto cidadãos comuns, o operacional fica mais claro para a gente, que é o serviço prestado. Esse serviço está sendo prestado, ele tem uma qualidade aceitável ou não, ele precisa melhorar, e aí a gente vai compreendendo cada um desses a partir do convívio com esses especialistas, que cada um nos esclarece o que é cada um dessas formas de controle, e quem se identifica com um ou outro ou outra natureza aqui, vai estabelecendo esse processo de uma forma coletiva. E, por fim, nós temos, então, o momento da fiscalização. Aí falando, antes da gente entrar, para explicar o que são, como que se processa o controle social. O controle social ele pode ser prévio, e a hora que a gente fala que ele é prévio, é a participação, por exemplo, em audiências públicas, a própria proposta de governo na campanha, né? O plano de governo da campanha, ele é uma fiscalização prévia. O que está sendo prometido para a população? Nós estamos comprometendo, esse candidato está comprometendo a fazer o quê? E aí a gente já tem uma ideia do que é isso. Depois as audiências, as reuniões, os planejamentos, a própria preparação do plano plurianual de governo, que é o PP, aqui a gente chama de ação governamental, PPAG, mas é o PPA, né? Nós podemos e devemos acompanhar esse plano plurianual de ações. E a partir daí, a gente tem uma base prévia do que está sendo prometido. Depois, concomitante. Concomitante enquanto está acontecendo, nós estamos acompanhando, fiscalizando, denunciando durante a execução dos programas e gastos governamentais. E, por fim, nós temos o posterior, que é a avaliação
né, dos resultados, do desempenho e eficiência da gestão de determinado agente ou de determinada política. Aqui eu destaco novamente porque nós precisamos compreender esses 3 processos aqui de uma forma muito clara. Nós temos papel em todos eles. Eu cito um exemplo aqui, volto a citar a questão de Copa do Mundo, né? Um controle prévio da Copa do Mundo seria na proposta que nós tivemos do evento. Se nós sabíamos que o governo estava querendo se candidatar a partir de articulações da CBF ou inclusive dos Jogos Olímpicos, da articulação do COB e do CPB, né, do Comitê Olímpico e do Comitê Paralímpico Brasileiro. Esses mega eventos no país, ele teve um determinado momento onde o país divulgou que iria se candidatar. Em vários outros países que já passaram por isso, tiveram manifestações contrárias. Dificilmente onde há resistência popular, esse país será indicado como sede. Ele vai ganhar essa votação. Mas o que aconteceu é que nós não fizemos um controle prévio. Por mais que as pessoas hoje querem criticar a realização dos mega eventos no país, nós não fizemos controle prévio, porque nós não conhecíamos, ou talvez ainda não conhecemos como que funciona o sistema. E aí nós tentamos fazer esse sistema concomitante. Depois que já estavam todas as obras prontas e sendo inauguradas, na Copa da Confederação, que é um evento teste, nós fomos para as ruas manifestar. Isso a gente está pulando uma etapa. A gente poderia ter previsto isso antes. Então nós temos culpa nesse processo. Nós deixamos, se não queríamos, nós deveríamos ter manifestado previamente. A hora que a gente manifesta já concomitantemente, óbvio que é importante e é uma forma de controle também, mas a gente deveria ter a responsabilidade de saber dos impactos disso em termos do que já foi gasto, porque era previsto um retorno com a movimentação no país. E por mais que, como especialista na área do esporte, eu possa questionar, porque eu acho que o Brasil não deveria ter sido sede, não deveria, e eu critiquei a candidatura do país em ambos os eventos, em função de experiências de outros países e aí de acompanhamento, de monitoramento, países que tinham estrutura e que foi um sucesso, como países que não tinham estrutura e esses eventos foram um fiasco, foram um fracasso, como a gente tem o caso da Grécia, por exemplo, né? E nós ainda precisamos avaliar o nosso legado para saber se a gente foi um sucesso, se ficou no 0-0 ou se fomos um fiasco, como tem sido indicado por alguns especialistas também. Mas eu não vou julgar nesse momento, que eu acho que ainda falta mais estudos e a gente ainda não tem dados suficientes e não monitoramos, e eu mesmo não estou acompanhando isso diretamente, como já acompanhei mais quando estava na Secretaria de Esportes. E aí a gente vem, eu volto aqui a destacar, a gente vem então entender que o controle social, a participação popular, ela é importante porque as ideias de participação e de controle social estão intimamente relacionadas por meio da participação na gestão pública, que os cidadãos vão poder intervir na tomada de decisão administrativa, orientando a administração para que adote medidas que realmente atendem ao interesse público e, ao mesmo tempo, exigindo que o gestor preste contas de sua atuação. Esse estudo de Silva e colaboradores aqui, ele mostra algumas questões muito importantes que eu vou destacar em relação à participação popular, o controle social e o nível de corrupção. E aí nós sabemos o seguinte, eles avaliaram que os espaços de participação são aqueles previstos ou não em lei, né? Então são tanto espontâneos, né, que podem acontecer pela própria sociedade civil, quanto aqueles que estão previstos, que foram os que a gente mostrou, né? E o cidadão pode, a partir desses, manifestar a sua opinião e influenciar nas decisões do poder público. Quando a gente tem o controle, quando eu falei do exemplo da Copa, se nós tivéssemos feito manifestação na candidatura, o Brasil não teria levado essa candidatura para frente, né? Nós poderíamos ter evitado todos os gastos que a gente coloca na conta de um governo
no momento em que nós mesmos não nos manifestamos e erramos também. A gente tem que assumir a nossa parcela de culpa nesse processo aí, independente de ideologia de governo e tudo, mas todos os governos naquele momento de estados e municípios que eram de partidos diferentes apoiaram o evento, que agora determinada classe política se isenta disso, sendo que naquele momento apoiou. Naquele momento aproveitou e surfou na crista da onda desses eventos aqui no Brasil, né? Nós temos que tomar cuidado com as pessoas que criticam. Nós, cidadãos, temos hoje, a partir do momento que nós tomamos ciência do que representava esse evento, que ele poderia ser nocivo para o nosso país, nós temos o direito, o total direito de reivindicar, de cobrar e de fazer a exigência, inclusive, da prestação de contas dele, do legado que ele deixou. Nós deveríamos estar acompanhando mais próximo isso. Mas o político que apoiou e que hoje diz que não, esse é muito perigoso, porque ele mostra lados muito diferentes a partir do andar da carruagem. Esse é um político perigoso. Então, esse estudo mostrou o quê? Que quanto mais a gente tem participação do cidadão nas decisões e no controle da gestão pública, quanto maior é essa participação, né, menor são os níveis de fraude, desvios e uso indevido de verbas públicas. O controle social é um instrumento fortíssimo de combate à corrupção. E por isso eu venho defendendo ele no nosso PEP, né? Em outra ocasião, né, a gente precisa também entender, então, que quanto maior a participação e engajamento de todos, mais eficientes, eficazes e positivamente impactantes são os serviços proporcionados pelos órgãos públicos. Então a gente tem mais eficiência a partir do momento que a gente tem o controle social. Novamente, nós temos aqui então um resumo sobre essas influências positivas do controle social, que é a prevenção da corrupção, né? A prevenção da corrupção em complemento aos órgãos controladores, aos controles, o aumento da qualidade da ação estatal, da nossa política pública. Nós temos uma orientação do Estado pela sociedade, é a democracia, de fato, o poder emana do povo e fazendo isso, então, se acontecer, valer desse princípio constitucional, e a determinação da cultura de participação e controle da gestão. É saber que nós estamos acompanhando, é saber que nós estamos próximos e que não adianta querer nos enganar, porque hoje é muito comum nos enganar. O controle social, então, ele pode ser de iniciativa do ente público, como nós dissemos, e aí são as audiências e consultas públicas, né? São eventos importantes para a gente abordar determinado tema e debater com os representantes que respondem por esse tema no governo, né? Esses espaços são muito importantes e são abertos também à participação da sociedade. Os conselhos, que eu sou suspeito, como eu disse, eu participei por cerca de 16 anos e estou participando hoje como conselheiro municipal no Conselho da Pessoa Idosa. É importante a gente compreender que nesses conselhos a gente tem representatividade de usuários, a gente tem representatividade de organizações da sociedade civil que fazem muito bem esse papel de controle social, que são importantes, que têm sido demonizadas por alguns erros, e eu acho que todas que foram envolvidas em corrupção, em processos de corrupção, devem ser investigadas e pagar por isso. Mas nós não podemos falar que a organização da sociedade civil é que é o grande problema. Por exemplo, a maior parte dos hospitais que hoje estão atendendo a rede conveniada do SUS são geridos por organizações da sociedade civil. Se nós hoje temos uma política que está sendo reconhecida enquanto Sistema Único de Saúde, nosso SUS, a gente deve muito às organizações e aos hospitais conveniados dessas organizações da sociedade civil. Sem elas, o nosso serviço não estaria dando conta de atender com toda a dificuldade que a gente tem dos problemas do país essa pandemia.
Então é importante reconhecer e compreender sobre os riscos que a gente tem de fazer um julgamento sobre o que representa as organizações da sociedade civil, as organizações que são as chamadas antes, né, as chamadas ONGs, as organizações não governamentais. São elas hoje que estão garantindo o nosso atendimento, né? Então é muito importante e muitas vezes surpreendendo pela qualidade do atendimento. A população, de fato, hoje está conhecendo a capacidade que a gente tem de atender com qualidade e com políticas bem feitas. Além do conselho, nós temos as conferências, que estão associadas, são os conselhos que organizam as conferências. E as conferências são espaços onde o cidadão pode fazer propostas de políticas, de ações, pode traçar diretrizes para o governo e depois, enquanto um ciclo, isso vai ser cobrado, vai ser monitorado, ou deveria ser. A gente precisa fortalecer esses processos. Nós temos as ouvidorias, onde a gente pode manifestar tanto repúdio ou denunciar determinado serviço ou ação governamental, mas também elogiar. Essas ouvidorias são órgãos importantes porque elas registram estatisticamente uma determinada reclamação. Se a gente tem uma reclamação de um determinado serviço recorrente por diversos cidadãos, é muito fácil do governo entender que tem um problema ali e ela serve também como um termômetro, né? Como um parâmetro para ele agir e corrigir. Então, muito importante o papel das ouvidorias e a participação do cidadão denunciando e manifestando nesses serviços. As mesas de diálogos, que são espaços hoje onde a gente trabalha com diferentes setores, tanto governamentais quanto não governamentais, envolvendo legislativo, judiciário, para discutir determinados problemas, dialogar e antever problemas que possam acontecer. Às vezes, ajustar fluxos são espaços fundamentais. Nosso país carece de diálogo hoje e carece de respeito, de um diálogo respeitoso nesse sentido para avançar em políticas públicas. E os fóruns, que são espaços menores, mas são mini-conferências, de certa forma, onde a gente tem pautas mais pontuais que são apresentadas, que são debatidas e depois também monitoradas e devem ser acompanhadas para que elas realmente sejam resolvidas e esses problemas sejam sanados, né? Então são processos de construção. E por último eu destaco os observatórios, que embora seja, eu estou colocando aqui como um espaço governamental, eles também podem ser de iniciativa da sociedade civil, né? Não só do ente governamental. Os observatórios são espaços onde a gente vai monitorar de fato as políticas, acompanhando, criando indicadores, criando formas de monitorar e formas objetivas, né, baseadas em ciência, onde a gente pode compreender se de fato aquela proposta está atingindo aos interesses, a qualidade necessária para aquele serviço, né? Então os observatórios são outra iniciativa fantástica, são iniciativas que a gente deve zelar para que elas sejam efetivadas como políticas públicas. E o controle social de iniciativa civil, da sociedade civil, são exemplos que eu citei das manifestações, que ficou muito claro recentemente no nosso país, né, com diversas manifestações que nós tivemos, são legítimas, são importantes, independente da ideologia, né? A gente mostra que existem lados diferentes no país, que existem propostas diferentes no país, que ninguém é dono da verdade, né? Que existem pensamentos diferentes e que é necessário respeitar essas diferenças, sobretudo respeitar, né? Nós precisamos amadurecer, saber lidar com as diferenças, e o PEP busca justamente o reconhecimento das diferenças. As redes sociais, que eu tenho também tratado em alguns episódios, falando sobre a necessidade da gente ter um controle das redes sociais. Elas são instrumentos importantíssimos para o controle social. Elas facilitam demais a comunicação, mas elas também veiculam informações falsas, as fake news, né? A gente ainda não está maduro o suficiente para verificar.
E muitas vezes, ainda que de uma forma, às vezes até ingênua, a gente compartilha uma informação falsa, mesmo sabendo que é falsa, mas como uma espécie de brincadeira, essa informação ela viraliza, né? E para algumas pessoas isso torna-se verdade. E a gente tem enganado a sociedade nesse sentido. Nós precisamos aprender a fazer um controle das redes sociais, um autocontrole, um controle de respeito, de seriedade. A gente precisa ainda compreender melhor como que isso se processa para a gente não disseminar determinadas informações que são de serviço à sociedade. Mas elas são importantíssimas e devem ser aprimoradas. Nós temos que cada vez mais usar essas redes para o bem. Grupos organizados de controle social é o que eu falei sobre os coletivos, né? Esses grupos de pessoas que não precisam de um CNPJ, eles se organizam por uma causa comum e vão lutar por essa causa. Aqui a gente trata de uma série de possibilidades que a gente tem de trabalhar com segmentos específicos do esporte, pessoas que acompanham a mobilidade urbana, pessoas que acompanham a assistência social, mas enfim, são grupos que vão reivindicar determinados direitos, determinados serviços, acompanhar determinada pauta política de interesse comum desse grupo, e é um movimento muito interessante para a gente acompanhar quando a gente identifica interesses comuns nossos também nesses grupos. Eu tenho valorizado demais esses grupos que eu conheço no setor público e que têm participado. Conclusão, gente. Nós precisamos ampliar nossa participação na política. Com todo respeito, não é na promiscuidade da política, é na política na sua essência, na necessidade que nós temos de conviver, de escutar as diferenças, de dialogar sobre o que nós queremos como proposta para o país. Isso é a política. É a gente saber dialogar, saber discernir, e aí a gente optou por um modelo democrático que é a gente poder opinar, participar e transformar quando a gente entende que não é do interesse da maioria. Isso é o mais importante. Se a gente, a gente defende justiça social, se a gente quer uma justiça efetiva para todos, a gente precisa, então, acompanhar de fato e não julgar a partir de leitura dos outros. Mas nós precisamos melhorar a nossa ótica, corrigir a nossa ótica e fazer a nossa própria leitura. A partir daí, a gente pode e deve dar lugar de fala, dar voz a todas as representações, desde as minorias ou das populações que foram, por diversos anos, limadas, né, alijadas da sua participação, que ela tenha voz nesse momento e que seja escutada por todos nós. Teremos que ter respeito para dar esse lugar de fala a todas as representatividades da sociedade, principalmente aquelas minorias que foram, em determinado momento, alijadas da sua participação, né? De forma direta ou indireta. E aí sim a gente tem a cidadania. Essa é a proposta do PEP, é desenvolver a cidadania, é desenvolver o nosso potencial para ser pessoas melhores a cada dia, para saber como lidar com esse mundo que a cada dia também é cada vez mais inesperado, né? É um mundo que tem se transformado numa velocidade muito rápida e nós precisamos nos adaptar a esses novos sistemas, essas novas ordens, as novas tendências, as novas tecnologias e saber usar tudo isso para potencializar um convívio que possa proporcionar sustentabilidade, que possa proporcionar uma melhor qualidade de vida hoje para a gente e para gerações futuras. Muito obrigado, um grande abraço e até mais.